Olá, boa noite, sejam bem-vindos novamente aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre como. Hoje nós vamos falar sobre como finalizar relacionamentos com os relacionamentos passados. Liberar conexões energéticas com relacionamentos passados. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai fazer uma prática, todo mundo junto, tá bom? Então vamos lá. Como é que se constrói casamentos na nossa mente? Casamento é toda vez que a gente se conecta com alguém e isso pode ser apenas de uma forma psíquica. Casamento é eu me sentir conectada com um compromisso matrimonial com alguém, não é? Mas o curioso é que a nossa mente ela é tão poderosa que ela pode se sentir casada apenas pensando que está casada e repetindo aquilo muitas vezes. Então, além de divórcio, de relacionamentos passados, além de desconexão de vínculos energéticos passados, a gente também pode precisar fazer desconexões energéticas de relacionamentos psíquicos. Isso é muito interessante e muitas vezes, porque alguém pode me perguntar assim, mas Fran, qual é a importância disso? A importância disso é que às vezes eu não consigo estar inteira comigo ou com o outro, porque eu tenho interferências psíquicas e energéticas no meu campo de outras pessoas. Isso interfere muito mais do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa que tinha acabado de casar. É uma jovem e ela falou para mim, Fran, eu vou te pedir uma coisa, mas eu tenho até vergonha de lhe falar. Eu tô casada, eu sabia que ela tinha acabado de casar e eu não consigo me entregar completamente na relação com meu marido porque eu me sinto traindo ele com uma outra pessoa. E essa pessoa eu não conheço, é um ator de cinema. Porque sempre quando eu vejo os filmes com esse ator, eu gostava muito e sempre gostei muito dele. E eu me imaginava no lugar daquela pessoa que ele se relacionava nos filmes. E eu fiz tantas vezes isso que hoje eu me sinto casada com ele. E ela falou isso cheia de vergonha. Porque ela sabia que era uma coisa da mente dela, uma criação mental. E tá tudo bem, eu tô acostumada com isso, eu entendo a mente, eu sei como o subconsciente é arteiro com a gente. O que o subconsciente falar, o que o subconsciente acreditar, pode ser a coisa mais absurda do mundo, é aquilo que vai acontecer. Então, por isso a importância da gente entender o que está lá dentro do subconsciente. É uma coisa que a gente não controla se a gente não acessa. A gente só pode mudar quando a gente conhece, quando a gente sabe o que está lá dentro. Então a gente checou e realmente o subconsciente dela acreditava que ela era casada com aquele ator de cinema. E aquilo estava impedindo dela se abrir no casamento dela, que ela tinha acabado de realizar. Ela estava se sentindo traindo o marido, sendo que ela nunca teve, nem conhecia aquela pessoa na mente dela, que ela estava casada. Então, só para vocês terem ideia, agora imagina que quando a gente se relaciona com alguém, né? Porque vocês já entenderam que psiquicamente eu posso estar casada com muitas coisas e pessoas, porque não é só com pessoas que a gente casa na nossa mente. Olha só que coisa estranha. A gente também pode casar com coisas. Eu conheço pessoas que energeticamente estavam casadas com o trabalho. Energeticamente estava casado com o sofrimento, com doenças, com escassez. Eu, energeticamente, estava casada com Deus, com as igrejas,
com o budismo, com o cristianismo, com o Mestre Jesus. Porque eu tive uma infância e uma adolescência muito voltada para as religiões. E eu vivi muitas existências voltadas para as religiões. E não sei se vocês sabem, mas as freiras, elas fazem um juramento de casamento com Jesus e elas colocam até a aliança desse juramento. E elas se sentem casadas com Jesus. Então, se a gente não tira isso passa, isso se perpetua de uma existência para outra existência. Significa que nós podemos estar casados energeticamente com muitas pessoas. Isso não só interfere no nosso relacionamento atual, mas isso também interfere na nossa forma de ser. Porque imagina um cordão energético, um cordão. Imagina que existe um cordão energético aqui, entre eu e você, cortando esse cordão depois. E imagina que existe esse cordão energético. E quando existe um cordão energético, de alguma forma, o que eu penso vai para você e o que você pensa vai para mim. De alguma forma, o que eu sinto você vai captar e o que você sente eu vou captar. De alguma forma, o que eu acredito você vai captar e o que você acredita eu vou captar. Então, só que eu não sei desse cordão energético, eu não tô com consciência dele. Então eu vou achar que o que está chegando para mim é meu. Eu vou achar que aqueles pensamentos de alguma... Meu Deus, que pensamentos estranhos que eu tô tendo. E sentimentos de uma hora para outra muda. Uma perda energética, um cansaço. E os nossos sentimentos viram uma bagunça. A nossa mente vira uma bagunça. Por que isso acontece? Porque eu estou tendo um monte de interferências, como se tivesse um monte de tubos me ligando a muitas pessoas. E eu alimento e sou alimentada por essas energias. Inclusive, se essas pessoas têm relacionamento com outras pessoas, isso pode de alguma forma, dependendo da conexão, interferir também nos meus pensamentos e nos meus padrões energéticos. Veja que coisa tão delicada. Eu lembro, na época que eu estava estudando Espiritismo de Allan Kardec, eu lembro que um dos livros dele, ele fala que 70% dos nossos pensamentos não são nossos. Isso significa que a grande maioria do que a gente está vivendo, dos nossos conflitos, são frutos de conexões que poderiam não existir. Significa também que eu posso virar essa realidade e assumir o comando do meu veículo de pensamento, sentimento, energia e realidade. Enquanto eu mantiver conexões com relacionamentos, coisas e situações que não façam mais parte da minha vida e que eu não queira, de alguma forma eu vou estar sem estar em mim 100%. Portanto, é muito importante, se a gente quer viver um relacionamento pleno, a gente desconectar de relacionamentos passados. Às vezes, tem pessoas que são casadas com seus pais. Lembre que é um casamento psíquico, por exemplo. Quando existe uma separação entre o pai e a mãe, e vamos supor que era uma menina que era filho desses pais, e essa menina ficou com a mãe, morando com a mãe. E aí, dependendo do papel que a mãe assuma, a filha assume o outro papel, ou o filho. Então, se a mãe assume o papel masculino e sai para trabalhar e resolver as coisas mais práticas e tem um comportamento mais firme, um comportamento mais masculino, naturalmente a filha vai assumir o papel materno e vai se sentir mãe dos outros irmãos, caso tenha, mãe esposa da mãe, e vai ter comportamento da esposa da mãe. Se a mãe assume o papel
de mãe, mantém o papel dela, é possível que a filha ou o filho assuma o papel de pai. Isso é natural do subconsciente humano. Então, é muito possível que muitos de nós, sem saber, estejamos casados com o nosso pai ou com a nossa mãe. É muito possível que isso esteja acontecendo, só que se eu estou casada com o meu pai ou com a minha mãe, provavelmente vai ter alguma ranhura algum ruído no meu relacionamento, porque eu já vou estar casado psiquicamente com uma outra pessoa. Uma outra coisa que acontece dentro desse contexto familiar de papéis distorcidos às vezes, eu, mesmo tendo um pai e uma mãe casados, vamos supor que a personalidade da mãe seja mais contida, seja mais passiva. Aí, às vezes, a filha, para tentar compensar aquilo, assume o lugar da mulher do pai. E começa a cobrar como mulher, falar como uma mulher. Mas, meu pai, para onde você vai? Que horas você volta? Meu pai, você estava falando com quem no telefone? Pai, você estava fazendo o que na rua até agora que você não chegou? Meu pai, você não vê que isso que você está fazendo, isso? Então, são comportamentos que não condizem uma filha fazer e nem se intrometer. Mas quando ela faz isso, ela está num papel distorcido. Ou ela está como mãe do pai, que é uma situação também muito ruim, porque ela perde a referência e a sensação de ter um pai, mesmo ela tendo, ela perde. Psiquicamente ela perde, porque ela assumiu o papel da mãe desse pai. Mesmo que o pai dê estrutura, dê suporte, dê apoio, dê nutrição, ela vai sentir como se ela não estivesse recebendo. Porque o papel que ela está é um papel de desorganização no contexto familiar. Ou ela pode manter o papel da esposa desse pai. E mantendo isso, ela pode começar a brigar com a mãe por dois motivos. Porque ela é a mulher e a mãe está interferindo, ou ela briga para fazer com que a mãe assuma o papel de mulher para que ela volte para o papel de filha. Então, esses contextos são todos inconscientes. E a gente vai percebendo eles se a gente observar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Eu estou querendo, por exemplo, arrumar a gaveta do meu pai? Eu estou querendo organizar as coisas dele? Ou eu estou no papel de mãe, ou eu estou no papel de esposa. Eu estou questionando o que é que meu pai está fazendo, onde ele estava, qual hora que ele chega. Eu estou questionando a minha mãe, qual é o meu papel. Eu estou tentando consertar o que meu pai faz, o que minha mãe faz. Qual é o meu papel dentro de tudo isso? Então, isso impede com que eu viva um relacionamento meu sem ruído, porque o meu psíquico de relacionamento está preenchido no emaranhado dos meus pais. Então eu preciso colocar as coisas no seu devido lugar, o meu pai como meu pai, a minha mãe como minha mãe, mesmo que eles estejam separados, e eu preciso voltar para o meu lugar de filha. Isso é ou filho. Isso é apenas um dos itens das hipóteses que pode acontecer em relação a matrimônio. Uma outra coisa bem estranha, interessante, eu tenho uma amiga, aluna e companheira de jornada de cursos, uma fofa ela, que ela tem muitos gatos. Muitos não, acho que tem uns 4 ou 5, não sei, não lembro mais agora. E pra mim são muitos, né? Mas eu tenho outras pacientes que tem tipo 11, 13 gatos, então... Ela tem alguns gatos, 4 ou 5 gatos. E aí ela é muito apaixonada por esses gatos, muito, muito, muito. Ela cuida muito, muito, muito desses gatos. E ela brincando, sem perceber, ela dizia assim: você quer casar com mamãe? Você quer casar com mamãe?
E aí, quando a gente foi fazer uma pesquisa nela, ela estava casada com os gatos. E ela dizia pra mim, Fran, eu não sei por que eu não arranjo alguém, não aparece alguém na minha vida. Então, energeticamente, o campo dela estava fechado. E um dos motivos era porque ela já era casada com os gatos. Lembre-se que o nosso subconsciente, ele é cerca de 90% do que compõe a nossa mente. E a forma dele pensar, a forma dele construir a realidade é através da não lógica. A lógica vem do consciente, o racional, o concreto, vem do consciente, que é apenas cerca de 10%. 90% desse montante que nós construímos vem do subconsciente e do inconsciente. E ele é meio ele é o abstrato, ele é o ilógico, ele é essa forma lúdica de compreender as coisas. Então, se o meu subconsciente, que não precisa ter nenhuma lógica, ele não tem lógica. Se ele compreende que eu estou casada com um anel que seja, com uma casa, com uma sensação de escassez, com o trabalho, com a ansiedade, com a doença, com a preocupação, com o medo, se eu tiver casada com alguma dessas energias, o meu subconsciente vai se comportar como se aquilo fosse o meu compromisso matrimonial e não vai permitir espaço para eu me relacionar com o outro. Mesmo que eu esteja casada, vai existir um afastamento e eu não vou entender por quê. E se eu não estiver casada, isso pode ser um dos aspectos que me impeça de ter um relacionamento sério. Isso é apenas um dos aspectos. Então, eu já falei aqui dos aspectos da desorganização, da hierarquia familiar. Já falei aqui dos aspectos de estarmos casadas com coisas ou situações que não são reais, como, por exemplo, o ator de cinema, o gato, a escassez, um problema, casada com a igreja, com Jesus. Contextualizando isso de Jesus, como eu estava falando com vocês, eu já fui casada, eu tinha a sensação e eu tinha o voto de ser casada com o Mestre Jesus. E demorou para eu tirar. Eu tive que fazer várias vezes esse processo para liberar. Porque eu tinha casado com ele na minha cabeça várias vezes seguidas. Então aqui eu já dou uma informação para vocês. Às vezes, a gente precisa repetir um processo energético muitas vezes, porque é diferente se eu estiver conectada com a pessoa com um fio energético desse tamanho. É diferente se eu estiver conectada com uma pessoa com um fio desse tamanho. E é diferente se eu estou conectada com a pessoa com um fio desse tamanho. Então eu vou ter que ter paciência em muitos momentos de repetir e fazer o processo até ele ser concluído. Uma outra coisa que acontece que é necessário a gente repetir os processos de cortes energéticos e dissolução de campos, de cordões e coisas parecidas, é porque às vezes eu tenho medo de finalizar completamente aquela experiência. Eu tenho uma outra paciente, ela é jovem, bem jovem, é uma adolescente no início da adolescência, tipo uns 20 e poucos anos, quer dizer, essa idade nem é mais adolescente, mas a gente considera, né? Acho que ela tinha no máximo uns 20 anos, e por aí, assim. E eu lembro dela ter compreendido que ela estava no papel de mulher do marido, tipo assim, tinha o marido, quer dizer, o pai dela, ela, e a boadrasta dela, ou seja, o pai casou de novo, constituiu uma casa, ela morava com a mãe, depois ela foi morar com o pai que já estava casado com essa pessoa. E aí, tipo assim, o pai deixava de sair com a esposa para sair com a filha para jantar. Ah, pai, hoje eu quero comer uma pizza, eu e você. Aí ele deixava a esposa em casa e ia sair com a filha para jantar e comer pizza. Tudo coisas mais absurdas, assim, que você puder imaginar num casamento. Ele vivia, mas ele vivia sem perceber que ele estava fazendo isso.
Então ele cuidava das coisas da filha e a filha cuidava das coisas dele como marido e mulher. Sem nenhuma intenção sexual, não tinha intenção sexual, mas psiquicamente eles estavam completamente casados. E parecia que a mulher era tipo uma amante, assim, era alguém que, quando a filha não estava, ele cuidava da mulher. E aí eu fui atendê-la. Eu atendia essa pessoa que era a mulher de fato. Aí depois eu comecei a atender a enteada dela. Dentro do Theta Healing, que é a técnica que eu mais uso, a gente pode atender todo mundo da família, porque não tem a questão que a psicologia chama de falta de ética, porque dentro do Theta Healing a gente anula completamente, cada pessoa é uma e a gente consegue fazer isso. Então eu amo atender todo mundo da família, porque a gente tem perspectivas diferentes da mesma experiência, do mesmo cenário, e a gente compreende muito melhor. É muito legal, eu gosto muito de atender várias pessoas da mesma família dentro do Theta Healing. Então, ela teve a consciência de que ela estava no papel de mulher. Eu comecei a conversar com ela e ela compreendeu, mas ela disse assim, eu não quero sair desse papel. E dentro de todas as técnicas que eu aplico, todas elas trabalham com o livre-arbítrio e com o respeito muito profundo sobre essa lei. Então a gente não pode arrancar do outro algo que o outro não quer que saia, mesmo que seja uma coisa nociva. Então, eu só perguntei pra ela, mas por que você quer manter isso, sabendo que isso não é funcional para sua família, não é funcional para sua madrasta, não é funcional para o seu pai e também não é funcional para você, porque você pode estar se impedindo de ter um relacionamento. Ela falou, mas eu quero manter, porque eu não quero correr o risco de perder esse amor enorme que meu pai tem pra mim. Meu pai só tem olhos pra mim, ela é filha única desse pai. O meu pai só tem olhos pra mim, eu não quero perder isso, eu não quero correr o risco de perder esse lugar que eu tenho de importância. Então, a gente foi trabalhando devagar isso, pra ela entender que ela tinha segurança desse amor paterno e que ela não precisava desse lugar para ser amada pelo pai. E mesmo que ela, entre aspas, tivesse a sensação de reduzir essa atenção, é um lugar coerente, porque quem tem que estar nesse lugar é a esposa, né? De sair junto para jantar, de algumas coisas alguns momentos familiares que eles viviam. Então, é necessário para que as coisas estejam em harmonia, que os papéis estejam em harmonia. Porque senão cria um emaranhado de conflitos e confusões psíquicas, emocionais e energéticas. E isso pode dar um nó na vida da pessoa que está vivendo isso. Então, isso é um outro aspecto. Às vezes a pessoa não quer que aquele laço se finalize. Às vezes ela quer que se finalize até um pouquinho. Tem outras pessoas eu vou dar um exemplo disso, outras pessoas que eu atendi que tinham acabado de terminar um relacionamento ou tinha até um tempo de término de relacionamento, mas essa pessoa tinha medo de concluir completamente e ela tinha ainda esperança de voltar pro ex, né? Então, essa pessoa não queria finalizar energeticamente essa relação, mesmo completamente finalizada, às vezes mesmo a outra pessoa já tendo um outro relacionamento, já estando completamente firme na sua decisão. Mesmo assim, a pessoa não queria largar. E tá tudo bem no sentido de a gente não pode forçar o outro, a gente pode orientar, a gente pode mostrar, trazer consciência, mas vai ser o tempo de cada pessoa. Então, às vezes, a gente prende um pouquinho. Foram muitas pessoas que eu já ouvi isso. Não, eu não quero completar isso, eu não quero tirar 100% desses cordões, não. Eu quero manter. Eu tenho medo de tirar esses cordões e o amor acabar.
Isso no caso de uma mãe que é casada com um filho, por exemplo. Não, não, não. Deixa esse cordão aí com meu filho, porque eu tenho medo dele ir embora, dele deixar de me elogiar, dele deixar de me admirar, dele deixar de me respeitar dessa forma. Não, não. Deixa esse lugar aí. Eu não quero tirar completamente essa relação. Vai que se eu quebro esse laço, essa minha filha vai embora e eu fico sozinha, porque meu marido já foi. Só tem eu e minha filha. Se eu tirar minha filha do papel de meu marido, ela vai embora. Eu vou ficar sozinha. Não, não, eu não quero. Deixa esse lugar, deixa esse papel aí. Renata está perguntando, e quando as pessoas não seguem padrões de comportamentos sociais, como é conhecido por nós, existe a forma ideal? Renata, me explica melhor essa pergunta. Quando as pessoas não seguem padrões de comportamentos sociais, como? Você está falando de que comportamentos? De pai, de mãe, de filho, assim? A forma ideal é você está falando de comportamento entre pai, mãe, filho, é isso? Me explica aí melhor. A forma ideal é, se você é filha, você ser filha. Se você é mãe, você ser mãe. Não está no lugar de filha da sua filha. E nem esposa do seu marido, do seu pai. Se você é pai, você tem que ser pai. Se você é mãe, você tem que ser mãe. Se você é filho, você tem que ser filho. Com relação a ser viúva, a viuvez, sim, esse cordão impede o outro de seguir. Impede. E eu vou explicar daqui a pouco sobre esse cordão aí. Deixa eu só responder sobre a viuvez. Se o outro... Isso também eu já vi. Eu já vi isso. Eu já vi um caso assim muito profundo, de um amor muito grande, e que o marido morreu de câncer. Mas eles lutaram juntos muito para que isso não acontecesse. Foram e viajaram junto para essa doença sanar, e ela sanou e voltou e tal. Ou seja, eles têm uma história, eles tinham uma história muito de união entre si. Simplesmente ele foi embora e ela teve que assumir muitos papéis, papéis na empresa, papéis na família, papéis com os filhos, assumir tudo, banco, responsabilidades financeiras que ela não sabia, porque ele tinha empresa e era ele que mantinha tudo. Então, ela não se sentia em nenhuma instância segura de fazer essa quebra energética, sendo que ele já tinha partido para o plano espiritual. Ela não se sentia segura, ela não queria, ela achava que se ela estivesse fazendo isso, ela estaria traindo ele. Ela achava que se ela estivesse fazendo isso, ela estaria desonrando a dor, a doença, a morte, os momentos que eles construíram juntos. E nesse momento, a gente tem que ir construindo essa segurança, a gente tem que ir passo a passo, no momento e na velocidade de cada pessoa. Então foram várias sessões trabalhando aspectos de segurança, de culpa, de liberação, de desapego, de várias outras emoções que estavam do lado, para que ela pudesse liberar esse ser e entender que ela não estaria traindo esse ser. Então, quando um dos dois partem, é muito importante que seja finalizado esse ciclo, porque senão é como se ficasse um buraco dentro da gente. Parte de mim foi embora. E quando a gente faz a desconexão, é como se a parte sua, que tem que estar com você, voltasse. Eu entendo que quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, quando a gente está dentro de uma relação, a gente faz juras de amor. Olha, você é o meu mais maravilhoso marido, esposa, eu sou sua, você é meu eterno amor, eu juro que esse corpo é só seu, eu prometo que eu vou ser sua eternamente, enfim. Sabe o que veio aqui na minha cabeça? Como que é o juramento da Igreja Católica? Que vocês estejam casados até que a morte os separe. Significa, olha só, significa que eles finalizam aquele juramento do casamento com a morte.
lá na igreja, mas a gente refaz no dia a dia os juramentos pós-morte. Tipo assim, eu vou ser sua eternamente. Eu vou ser sempre sua, eu vou ser sempre seu. Nós vamos estar eternamente unidos. Isso cria conexões energéticas permanentes que se estendem de uma vida para outra, se estendem de uma vida para outra, até que ou a gente perceba e vá naturalmente finalizando, ou a gente faz um trabalho energético que alguém toca nesse assunto, poxa, eu não estou conseguindo encontrar um amor, tal, e a gente vai fazer uma pesquisa energética e a gente percebe essas conexões. Então a gente precisa liberar e a gente faz a checagem se a pessoa está pronta. Se a pessoa não estiver pronta, a gente pergunta de que está te servindo, como é que, por que isso é tão importante para você, o que está acontecendo aí dentro que faz com que essa conexão precise ainda existir. Então, a pessoa às vezes fala, e olha gente, foram muitos casos que eu já atendi desse tipo de conexão pós-morte. A pessoa fala assim, porque aquele foi o meu único amor. Foi a pessoa com que eu consegui me entregar. Foi a pessoa com que eu sinto que existe, é o único amor. É a pessoa que eu confio, que eu consegui me abrir. Então, o meu amor é só dessa pessoa. Eu já vi também casos de que esse amor, esse lugar do amor, não era da esposa, mas era da filha, era do filho, era de uma outra pessoa. E algumas vezes a pessoa não quer desfazer. Não, deixa ali, é tão bom essa conexão. Eu não quero correr o risco de não ter esse diálogo, essa cumplicidade, essa intimidade. A gente se entende tanto que mesmo nas coisas mais ariscas, a gente se compreende, se perdoa, tem uma conexão tão elevada que eu não quero correr o risco de bagunçar isso. Então isso tudo passa pela nossa mente e então a gente está baseando as nossas decisões no medo. O medo dessa relação não ser boa mais, o medo de eu perder essa pessoa e essa pessoa ir embora, viajar, ir para outro lugar. O medo. E quando a gente baseia o amor pelo medo, a gente nos impede de viver o amor verdadeiro. E aí a gente chega no outro exemplo, que são os exemplos reais. Às vezes você foi casada mesmo. Às vezes até um relacionamento sério, você tinha um namoro que durou alguns anos, ou até alguns meses, ou até alguns dias, mas se você pensou com tanta força que aquela seria a pessoa da sua vida, que você se imaginou casando com essa pessoa na sua cabeça. E isso é impressionante como é fácil e rápido com as mulheres, mais do que com os homens. Os homens conseguem viver mais o dia a dia, né? Eles demoram um pouco mais para entregar o seu coração. Mas, mulheres, não se engane, quando um homem se entrega, ele se entrega. Quando um homem se apaixona, ele se apaixona. E se algo acontece, às vezes ele demora 1 ano ou 2 anos sem conseguir tirar aquela pessoa da cabeça. Então, o homem pode demorar mais para se entregar, mas ele é muito verdadeiro na entrega, quando ele realmente se apaixona. A mulher, ela se apaixona muito rápido. Às vezes na primeira ligação, às vezes numa única mensagem, ela já imagina a família, com filho, com casa, com casamento. Ela já imagina, meu Deus, encontrei a pessoa da minha vida, minha alma gêmea, tô apaixonada. E aí ela já começa a viver um sonho de uma pessoa que ela nem conhece às vezes. E às vezes geram algumas frustrações e aí, enfim. Então as mulheres, algumas mulheres também se desapaixonam mais rápido. Não tô falando de todas, tá? Mas às vezes a mulher se apaixona mais rápido e se desapaixona também mais rápido. E o homem se apaixona mais lento e se desapaixona mais lento. Mas isso aqui foi só um parêntese. Então imagina que eu tô me relacionando com um namorado que eu tô apaixonada. E aí eu já conecto a minha cabeça de que
tô casada com essa pessoa e na minha cabeça já tá tudo certo para esse casamento. Ok, eu casei com essa pessoa aqui. Não deu certo. Ok, passamos meses, às vezes anos, encontro uma outra pessoa. E aí acontece vários pequenos relacionamentos dessa forma. E eu vou estar provavelmente casada, se eu tiver essa intensidade emocional com todos esses relacionamentos. Aí eu caso mesmo. Só que esse casamento fica meio que, tá, a gente se ama, mas tem alguma coisa no meio, a gente briga do nada, quando tá tudo bem acontece alguma coisa, do nada vem coisas pra tirar a gente daquele clima de intimidade. E possivelmente pode ser que uma das hipóteses são esses ganchos de relacionamentos antigos, essas conexões de casamento com os relacionamentos antigos. Ok, ou relacionamentos antigos, ou relacionamento com os pais, ou relacionamento com objetos e coisas, ou relacionamento com pessoas que já se foram, ou relacionamentos com pessoas de outras existências. Tudo isso pode estar ali no meio dessa relação. Na minha adolescência, eu tinha uma conexão forte com o meu pai. Minha madrasta não gostava e colocou na minha cabeça que eu estava querendo fazer o papel dela de mulher. Pois depois disso perdi a conexão com ele. Pois é, tá vendo? Então, é porque, na verdade, nesse contexto, possivelmente, você poderia estar nesse lugar sem perceber. Porque pode acontecer duas coisas. Ou você estava nesse lugar e não percebia, então você foi colocada de fora dessa relação porque você era a mulher que não tinha que estar ali. Isso possivelmente pode ter acontecido. Ou você não era e assumiu esse papel depois que ela falou e aí foi retirada da relação dele e dela. Mas quando a gente se coloca como filha, isso não acontece. Se existe alguma energia nesse sentido chegando, a gente precisa checar. Porque lembre, isso é inconsciente, a gente não enxerga. Essa relação pode ter sido construída em outra existência. Então existem muitas gavetas invisíveis que podem estar... Gente, esse é o gato, vocês já sabem, quando esse negócio começa a tremer e começa a mover, é porque quando eu tô fazendo live, o gato fica aqui colado comigo. Mas tá, agora ele deitou, acho que ele vai ficar quietinho agora. Manda um pra mim e pra minha esposa. Manda o quê? Exatamente, nunca fiz com segundas intenções. Então, a gente não faz, a grande maioria das pessoas não fazem com segunda intenção. Então, lembrem-se que às vezes essa conexão foi de outras existências e a gente não tem a menor noção de que ela existe. Mas se alguém está dizendo, alguém está sentindo, é porque alguma coisa existe ali. Tem alguma coisa querendo nos avisar, algo que está invisível para nós. E é importante checar. Então, é importante checar. E checar e desconectar. E a gente vai fazer um pequeno exercício para desconectar isso de todos vocês. Eu vou ensinar para vocês e vocês vão fazer isso com quantos relacionamentos vocês quiserem, certo? Sim, exatamente. Pode ser de outras vidas. Exatamente. Então, a minha conexão com meu pai tem que ser apenas de pai. Eu tenho que sentir que eu tô livre para viajar, para não viajar, para estar em casa, para não estar em casa. Eu tenho que me sentir completamente livre, sem apego com meu pai, sem agonia de estar com ele, sem querer saber, meu pai, você tem que estar no meu aniversário, meu pai, você tem que estar isso, meu pai, você tem que estar... Sabe quando a gente já tá adulto? Meu pai, você tem que vir, meu pai... Quando a gente tem uma conexão assim, a gente precisa checar, tá? Pode existir algumas conexões que não estão completamente saudáveis. Fábio pergunta, mesmo que a gente não identifique com quem cortar, é importante identificar para que o corte aconteça
mesmo e para que tenha a consciência desse corte. Dentro do curso de Theta Healing, a gente pode fazer isso dessa forma que você falou aí, mesmo que não identifique com quem, porque é a instrutora, no caso eu, nas minhas turmas, que faço isso com as pessoas. Então eu identifico, a gente faz uns testes lá, eu identifico e eu corto. Mas como vocês não estão no curso e eu não posso passar as técnicas do curso de Theta Healing, a não ser dentro do curso, eu vou passar uma outra técnica que é mais leve do que a de Theta Healing, mas que também funciona, que eu aprendi com outra técnica energética, certo? Então eu não vou ensinar a ferramenta Theta Healing, porque não é permitido ensinar online. É toda uma ética que a gente tem, porque é como uma franquia muito linda, é uma experiência muito linda e maravilhosa para quem escolhe trilhar esse caminho e aprender a se limpar, se curar, encontrar as questões, enfim. Então vocês vão ter, de alguma forma, um benefício aqui, mesmo que seja mais leve, para vocês fazerem isso na vida de vocês, certo? Então, às vezes eu tô casada, né, com aquela pessoa e vou me desconectando dos outros relacionamentos por causa da convivência. E eu vou convivendo, e aquela relação vai ficando mais forte, até que eu de fato me sinto casada. E aí de repente esse relacionamento acaba e você tem, depois de anos, um outro relacionamento. Possivelmente, no seu subconsciente, você é casada com o segundo marido. Imagina que você é casada com o segundo marido e o seu subconsciente acredita que você é casada com o primeiro marido. Pode ser que você faça o teste e dê: eu sou casada com A e dê sim. E você faz o teste: eu sou casada com B e dá não. Só que você atualmente é casada com B. Isso também pode acontecer e isso faz com que a relação com o atual não seja plena, não seja completa. Precisa desfazer os laços. Uma outra coisa que acontece quando eu estou com esses laços de relacionamento passado é que eu acabo trazendo para o meu relacionamento atual algo que não existe ali, mas é de outro relacionamento. Então, por exemplo, se o meu antigo relacionamento, vamos supor, era muito ciumento e o meu antigo era possessivo, qualquer mínima versão do marido atual de falar assim: amor, você vai pra onde? Uma coisa casual, normal, tipo assim: amor, você vai pra onde? Ah, por quê? Você quer saber tudo, você não me deixa, você me pressiona, você me atinge dessa forma, eu me sinto aprisionada, me sinto presa. Às vezes não foi realmente a intenção. Às vezes a pessoa só estava perguntando onde você ia. É natural, se a minha filha sair, eu posso falar: filha, você vai pra onde? Ah, minha mãe, eu vou aqui. Ah, tá, tudo bem. A gente dá os conselhos e tal. Ou se meu marido, por exemplo, sai: ah, amor, você vai onde? Ah, vou ali no mercado, vou ali no banco, vou ali não sei o que, vou ali atender, vou ali. Ah, tá, tudo bem. É só uma conversa cotidiana, normal, né? Normal, de pessoas que moram no mesmo lugar, saber se você sumiu, apareceu do apartamento, da casa, do ambiente, ou cadê essa pessoa? Então, ok, amor, eu vou aqui rapidinho, tá tudo bem. E aí aquilo se transforma num problema, porque você está trazendo referências que não são dessa atual relação. Você está trazendo referência da relação anterior. Eu estou dando exemplo de ciúme, mas pode ser qualquer outro exemplo. Pode ser exemplo de traição, pode ser exemplo de abandono, de rejeição, de falta de escuta, de falta de compreensão. Imagina que os seus relacionamentos passados tiveram um padrão, e então eu já quero pedir para que vocês observem isso agora. Quais foram os padrões que vocês, se vocês olharem para os relacionamentos passados, porque isso vai ser importante para fazer a quebra dos relacionamentos passados, você entender quais foram os padrões desses relacionamentos. O que ficou mais marcado nesses relacionamentos foi a sensação de você dar mais do que receber, foi a sensação de você receber mais do que dar, né? De você se proteger de amar. Não dá, Moema, para entender Theta completamente pelos livros, não.
porque a teoria é bem diferente da experiência. No curso não só tem a egrégora, não só tem a energia, mas tem as práticas. O curso é tipo 50% teoria e 50% prática. Tem muitas práticas no curso. Não dá pra gente aprender Theta, o curso de Theta Healing, pelos livros. Muitas pessoas não entendem nada ou entendem muito pouca coisa através dos livros porque tá faltando um monte de coisa que a gente dá no curso, que são as práticas e explicações do que tá no livro. Mas já, quando terminar essa quarentena, eu vou abrir as turmas de novo. Aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, tem outras cidades também que a gente está montando turmas. Então eu botei um post no feed, inclusive, podem ir lá, colocando, se você quer curso de Theta Healing, quando terminar a quarentena, coloca aqui seu nome, a sua cidade, que quando a gente terminar, a gente vai checar ali aquele post e vai organizando as pessoas, mandando o conteúdo, as datas e formando as turmas, tá? Então, é importante que vocês entendam quais foram os padrões desses relacionamentos. Eu vivi o que me marcou? Eu vivi rejeição, meu marido não me respeitava, né? O meu namorado, o meu noivo, enfim, meu antigo relacionamento não me respeitava. Tinha brigas, muitas discussões, muitas disputas, domínio, a gente ficava chocando um com o outro para ver quem dominava, para ver quem falava mais alto, a última palavra, a verdade. Como é que eram esses padrões? Não, Fran, foi um relacionamento ótimo, a gente terminou porque concluiu. Pode acontecer também, pode acontecer. Foi um relacionamento lindo, maravilhoso, mas simplesmente finalizou esse ciclo. Que ótimo. Sinta então, e isso é uma outra questão. A próxima turma, Fábio, será exatamente quando terminar a quarentena. Eu tinha uma turma marcada quando tudo isso começou a acontecer. Então a gente cancelou as turmas. E assim que essa quarentena finalizar, a gente vai voltar com as turmas, tá? Mas por uma questão de respeito, inclusive, porque dentro do curso a gente ensina a desintegrar vírus. A gente ensina a desintegrar energia, enfim. Mas por respeito às regras da sociedade, às pessoas que vão estar ali, que nem todo mundo tem essa consciência de que está tudo bem, quando a gente sabe desintegrar, quando a gente sabe ativar o sistema imune com a nossa mente, com a nossa energia, enfim. Então a gente só vai reabrir as turmas quando passar essa fase, que vai passar. E ela é uma fase importante, necessária para algumas coisas mudarem, mas enfim. Não é esse o assunto da live. Mas, vamos lá. Estou mentalizando o curso de Theta na minha vida. Vai chegar o momento, sim, Fernandes. Vai chegar, Pio Fernandes. Vai chegar logo, logo, logo. O curso para iniciante é o DNA básico. E o curso são 3 dias seguidos. A carga horária minha que eu dou é sexta-feira de 2 da tarde às 20, sábado de 9 às 20 e domingo de 9 às 18. O curso você sai com certificado internacional de como terapeuta Theta Healer, porque você pode atender, você pode intencionar fazer o curso para se profissionalizar na área e ser um terapeuta Theta Healer, ou para si mesmo, para aplicar na sua vida, no seu trabalho, qualquer que seja a sua área. Então, voltando aqui, uma outra coisa que acontece muito interessante, principalmente quando os relacionamentos são bons e acabam, é que você fica com aquela referência. Às vezes é mais desafiador retirar um casamento bom, que funcionou e que já acabou, do que um relacionamento ruim. Porque as coisas boas, né, a gente tem mais esse apego e a gente fica assim, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa assim. Eu nunca mais vou encontrar uma pessoa que me toque dessa forma, que me beije dessa forma, que olhe para mim dessa forma. Meu Deus, eu nunca mais vou encontrar. E a gente gruda no passado. A gente simplesmente não quer largar. Até o passado de sofrimento, porque é um passado que a gente já conhece, a gente não quer largar.
E isso impede da gente seguir adiante e ser feliz, porque se aquilo já acabou, não adianta a gente ficar trazendo de volta. Às vezes é necessário a gente seguir adiante, repaginar a nossa vida. E muitas pessoas se encontram depois. Gratidão. Eu já vi casos de pessoas que se separaram e aí um foi morar num apartamento, outro foi morar num outro apartamento e eles ficaram casados assim depois de alguns meses. E depois se uniram de novo, porque às vezes a mulher, numa época antes da nossa, tipo assim, a geração da minha mãe, por exemplo, muitos casamentos foram feitos na casa dos pais. Os pais escolheram. Eles não tiveram tempo de se conhecerem, eles não tiveram tempo de viver, eles não tiveram, principalmente a mulher, porque nesse contexto da época da minha mãe, tinha mais esse formato, né? O homem já tinha mais vivência sexual, vivência de relacionamentos, e a mulher estava dentro de casa com os pais. Então, para casar, você tem que tirar ela daqui de dentro e levar para dentro do casamento. Não sai antes disso. Então, a mulher saiu do teto do pai para o teto do marido. Não viveu a experiência de ser quem ela é, de saber o que ela gosta. Então, às vezes, é necessário... Chega um momento que um negócio move lá dentro e mesmo ela amando aquela pessoa, ela precisa encontrar quem ela é. Aí, às vezes, ela só consegue fazer isso estando sozinha. E aí existe uma quebra nessa relação, porque ela precisa encontrar quem ela é. Não necessariamente o casamento pode ser ou deve ser ruim para que aconteça, ou ter acontecido alguma coisa como traição, abandono, desrespeito. Não, às vezes é porque uma coisa lá dentro diz: eu preciso encontrar quem eu sou. E aí essa mulher se separa, cheia de culpa. Meu Deus, esse relacionamento é tão maravilhoso, essa pessoa é tão maravilhosa, eu não vou encontrar ninguém mais assim. Mas às vezes ela tem coragem, se separa, se encontra, volta. E aí dá tudo certo de novo. A gente tem que entender esse fluxo e esse processo. E a gente só consegue entender esse processo se a gente tem maturidade e desapego. Se a gente libera o medo e compreende que as pessoas devem ser livres. Mesmo que a gente ame a outra pessoa, o outro deve ser livre. Porque o outro é livre. A gente tem que entender que o amor não tem como a gente botar uma corrente no outro. O outro precisa ter a escolha de viver com a gente a cada dia. É uma escolha. Hoje eu escolho e continuo escolhendo. Eu não posso fazer do relacionamento uma prisão, nem um contrato. Não funciona. As pessoas vão estar infelizes, não vão estar inteiros nesse momento. Mas vamos lá. Tive um relacionamento que durou 7 anos. Isso faz uns 10 anos. E que terminei por quê? Mas sonho que ele até hoje. Mas sonho com ele até hoje. E isso me dá arrepios. Penso que ficou porque isso não se vá. Bom, às vezes acontece e às vezes fica preso. Imagina, 10 anos. Não, a gente tem que liberar você disso. Essa pessoa pode ter sido a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas você tem que... Você já vi aqui, amor. Aqui só faltam 5 minutos pra gente terminar. E passa rápido, né? Já passou 1 hora que a gente tá aqui, caramba. Porque pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas nós devemos nos amar e ser também a pessoa mais maravilhosa do nosso mundo. Porque a gente veio na Terra, gente, para ser feliz e pra gente se amar, pra gente descobrir a nossa divindade, a nossa luz, a nossa potência divina, cada um da sua forma. A gente jamais deve deixar, mesmo que outro seja a pessoa mais maravilhosa do mundo, levar a nossa felicidade embora. Levar a nossa esperança, levar a nossa paz, o nosso amor,
a nossa vida, a nossa vontade de viver, não, não e não. Mesmo que você tenha tido uma parcela muito grande de responsabilidade nesse finalização, não. Tem que liberar isso, refazer-se, aprender o que precisava aprender e seguir adiante. Ah, mas eu não quero ter mais ninguém na minha vida. Tudo bem, mas libera o passado. Porque aí você pode não ter mais ninguém na sua vida, mas ser feliz, se sentir inteira, se sentir plena. Não precisa ter alguém se você não quiser, mas é importante liberar o passado para que você possa ser você. Se não, lembra, as nossas conexões, a gente fica recebendo um monte de pensamentos, um monte de sentimentos, um monte de ações que não são nossas, a gente não consegue ser o que a gente tem para ser. Exercício, exatamente, porque a gente só tem 4 minutos e meio. Vamos lá. Fechem os olhos. Aqueles que quiserem, ok? Aqueles que quiserem, fechem os olhos. Vamos ver se a gente dá tempo de fazer exercício em 4 minutos. Vamos lá. Fechem os olhos. Eu vou ensinar com uma pessoa e vocês depois repetem com as outras, certo? Fechem os olhos, sinta seu coração e eleve seus pensamentos a Deus. Abra seu coração e abra a conexão com Deus. Sinta você em conexão com Deus da sua forma. E então, visualize você numa luz muito, muito branca, brilhante. Como se estivesse lá no céu, num lugar muito lindo, diante de Deus. E imagine que você coloca a pessoa que você quer fazer essa quebra energética na sua frente. Então, mentalmente ou em voz alta, diga para essa pessoa: eu agradeço por tudo que nós vivemos juntos. Eu honro tudo que nós construímos, tudo que nós vivemos. Eu reconheço o que foi importante e como foi importante. Eu reconheço e agradeço tudo que me tornei a partir dessa relação. E eu reconheço que esse ciclo está finalizado com muito amor e gratidão. Eu te agradeço e permito você ir. Eu permito que você se vá e eu me permito ir. Eu te perdoo por qualquer coisa que você tenha me feito, de forma consciente ou inconsciente. Nessa ou em qualquer outra existência, eu te perdoo. E eu também te peço perdão por tudo que eu tenha te causado, de forma consciente ou inconsciente, nessa ou em qualquer outra existência. Eu permito que tudo que é meu, que eu doei para você, retorne para mim agora. E tudo que é seu, que está comigo, eu te devolvo. Visualize toda a energia que está com essa pessoa, da forma que a sua mente quiser imaginar. Imagine voltando para você, seus pensamentos, seus sentimentos, suas crenças, seu DNA, toda a sua energia, o seu valor, respeito, tudo, tudo, tudo. E sinta devolvendo para o outro tudo que é do outro. Devolvendo, devolvendo a energia. Eu te abençoo. Eu te perdoo e te abençoo. Eu te perdoo e te abençoo. Eu te perdoo e te abençoo. E visualize como uma luz rosa vindo no meio entre vocês e cortando todos os cordões matrimoniais. Não são os cordões de amizade, de respeito, não. Os laços matrimoniais. Visualize uma luz rosa vindo, cortando todos os laços matrimoniais. Visualize agora uma luz azul vindo, cortando todos os laços matrimoniais mais uma vez.
Visualize uma luz dourada vindo e cortando todos os laços matrimoniais mais uma vez, passando entre vocês e os laços vão se dissolvendo. Imagine uma luz branca e visualize então vocês indo cada um para uma direção até ele desaparecer completamente da sua frente.